Ana. Deus te abençoe, Aninha. E muito obrigado por ter confiado e ter perguntado. Não, eu não tenho nenhum tipo de intimidade com os cátaros. O Braulio até deu uma gulgada ali. Eu dei uma Wikipédia aqui. Catarismo, né? Dos cátaros. Foi um movimento cristão de ascese extrema, ascensão extrema, deve ser, na Europa Ocidental, entre os anos de 1100 e 1200, estreitamente ligado aos Bogomilos da Trácia. O movimento foi tão forte no sul da Europa, na Europa Ocidental, que a Igreja Católica Romana passou a considerá-lo uma séria ameaça à religião ortodoxa. As principais manifestações do catarismo centralizavam-se na cidade de Albi, motivo pelo qual seus adeptos também receberam o nome de albigenses. Tá? Tá, faz parte de fragmentações históricas durante o curso da história da igreja. Depois que o Braulio começou a ler, a minha mente foi se refrescando em relação ao grupo e a separação que eles propunham. Tem um parágrafo... Porque leia aí, por favor. Tem um parágrafo interessante aqui, ele fala assim, a ideia de dois deuses ou princípios sendo um bom e outro mal foi fundamental para as crenças dos cátaros. O Deus bom era o Deus do Novo Testamento e criador do reino espiritual, em oposição ao Deus mau, que muitos cátaros identificavam como Satanás, o criador do mundo físico do Antigo Testamento. Eles estabeleceram uma dualidade para tentarem conciliar o Deus da Escritura. Olha só, cara. Uma esquizofrenia, que é o que a maioria faz. Mas não resolveram e não solucionaram o problema, como muitos outros depois tentaram fazer também, mas não solucionaram. E ao invés disso criaram essas duas divindades, essas duas deidades, uma do bem e outra do mal. Isso. Então o Velho Testamento todo operado pelo Deus da morte, da vingança, da violência, da retribuição. E do Novo Testamento essa manifestação de Deus que é conforme eles entenderam que se manifestou em Jesus. Mas não entenderam direito nada, entendeu? Faltou a eles, viu, Ana, o que eu ensino aqui, que é a coisa sem a qual tudo está em confusão e em fragmentação, que é Jesus, a chave hermenêutica. Aqui dentro, ali, nós temos um vídeo, sobre o qual eu já falei diversas vezes, que ilustra perfeitamente bem isso. As pessoas que olham para o Velho Testamento e para o Novo Testamento sem conseguirem entender nem conciliar a diferença entre eles, não conseguem entender por duas razões. Número um, é porque elas acham que o Velho Testamento nos dado numa sequência imediata, e não é. O Velho Testamento nos foi dado em séculos e séculos e séculos, em 1500 anos praticamente. Foram muitos anos, 1200 anos de ajuntamento de pedaços, de escritos, de um e de outro em sequência, de modo que o Velho Testamento mostra muito mais do que tudo a evolução da mente, do pensamento e da estrutura histórica dos judeus, dos hebreus, dos semitas, dos hebreus, e entre os hebreus dos israelitas, e dentre os israelitas os judeus. Essa é a história da Bíblia no Velho Testamento e é evolutiva. Claramente a percepção deles está crescendo. Tanto é que coisas que eles disseram no Velho Testamento no início, no próprio Velho Testamento aquelas coisas são desditas.
Coisas que foram peremptoriamente ditas. Depois vem Deus e diz, porventura é isto que eu quero? Ora, estava escrito lá. Mas, quando vira mecânica operacional, deixa de ser o que Deus quer. Poderia ter sido o que Deus queria naquele tempo primitivo, troglodita, tribal. Era o modo humano de ver, de olhar, de expressar. Mas houve evolução, passar de tempos, contatos com outros povos. Os próprios israelitas mudaram de pensamento, cresceram. Quando eles foram para o exílio em Babilônia, foi onde eles mais ampliaram a mente e a percepção. Voltaram de lá mudados, extremamente mais aculturados. E a Escritura ganhou coisas que no passado não tinha, porque estava em evolução. Até que chega a Jesus, que o escritor da carta aos Hebreus diz que a expressão exata do ser de Deus é Jesus. Não é uma expressão de uma parte de Deus, de uma metade de Deus, do lado luminoso de Deus, não. É a expressão exata, está aí Hebreus capítulo 1, expressão exata do ser de Deus. Paulo diz que nele habita toda a plenitude da divindade. Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível, indisponível, inalcançável. E ele mesmo, Jesus, quando perguntado pelos discípulos como conhecer teu Pai, como acessar isso, ele disse, eu e o Pai somos um. Filipe, há tanto tempo estás comigo e não me tens conhecido? Está lá em João 14. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Crede que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então não. A perseguição católica contra eles ou contra qualquer outro grupo sempre foi exagerada, porque nenhum grupo que esteja dizendo coisa errada tem que ser perseguido nem eliminado. Agora, o que eles estavam ensinando era totalmente errado. Era uma tentativa de ficar com o livro na mão. Constantino e os concílios cristãos do IV século já tinham pegado o Velho Testamento e separado o que eles viriam a chamar de livros do Novo Testamento e botado tudo junto. Já estavam juntos. A Igreja Católica já chamava aquilo de a revelação escrita de Deus, seguida da revelação crescente, que era a tradição da Igreja Católica. Mas as Escrituras já estavam compostas por esses livros. E o grupo dos cátaros olhou para isso e disse, não, há uma inconciliabilidade entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo. Logo, no simplismo do pensamento deles, são dois deuses, são demiurgos manifestando o bem e o mal. Semelhantemente a eles, houve um sem número de seitas que tentaram fazer coisas semelhantes, sempre errando o alvo. Porque, como diz Paulo, se alguém vier, viu, Ana, e ensinar um evangelho que vai para além deste que eu vos tenho ensinado, que seja anátema, tanto quanto se vier alguém tentar fazer supressão, não sigam com eles. A palavra está aqui, encarnada em Cristo. Tudo que eu e você precisamos está em Jesus. Não há falta de nada em Jesus, de ninguém em Jesus. Nem de amparo, nem de reforço, nem de validação nenhuma. Ele mesmo disse, quem dá testemunho de mim é meu Pai. Eu não estou buscando nenhum humano testemunho, nenhuma validação. Quando você passa a saber que Jesus é tudo e lê a Escritura a partir de Jesus, o que é como Jesus fica, o que não é como Jesus sai. Foi só algo que entrou em obsolescência durante o curso da percepção humana. Agora, se você olhar aí no meu portal, Jesus, a chave hermenêutica, que é o que eu já referi aqui umas 3 vezes,
você vai ver a quantidade de coisas que tem para você acessar hoje, agora, imediatamente em casa, tanto quanto tem o meu curso. 95. Jesus, a chave hermenêutica 95. Vou botar só chave hermenêutica. No site. 101. 101 para chave hermenêutica. E se você entrar no meu curso, no Caio Fábio Exclusivo, tem um dos cursos, Jesus, a chave hermenêutica. É por ali que você interpreta a Escritura e interpreta a ciência, interpreta a vida, interpreta tudo. E tudo tem uma coerência linda e maravilhosa. E quando você vir ciência e religião brigando, ou é porque a ciência ainda não atingiu uma melhor compreensão, ou é porque a religião entrou em estado de ciúme e, na sua burrice, ficou querendo que a ciência exista como instrumento validatório da linguagem bíblico-religiosa, que uma coisa não tem nada a ver com isso. Eu passei dessa, graças a Deus, e estou vivendo a minha vida, estou ficando velho, olhando o mundo assim, e que coisa boa e linda é ter essa compreensão, essa percepção, essa serenidade, essa paz, e viver sem religião, porque eu vivo da espiritualidade do Evangelho. No Evangelho, a religião possível é simples, cuidar dos órfãos e das viúvas e dos carentes nas suas necessidades. Tiago, irmão de Jesus, diz isso: religião entre os homens é religião de um homem para outro homem. Porque com Deus, não, eu ando nele, eu sou nele, ele é espírito, ele me habita, eu sou o santuário dele, o reino dele está em mim, o meu processo mental acontece nele, a minha oração e o meu pensar se fundem nele, eu sou nele. Eu sou o santuário, eu não entro no santuário, eu sou habitado por ele, no santuário que é dele. E aí, encontrar pessoas já é outra história, como eu expliquei na resposta anterior que eu dei. E você depois procure sobre congregar, a importância de congregar, que foi o que eu falei para o amigo anterior, na resposta aqui. Tá bom? Um beijo para você, Aninha, muito obrigado. Siga comigo aqui todo dia, você vai entender tudo.